Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Boa aula! Olá, pessoal! Meu nome é Nunes. A aula que nós vamos desenvolver hoje, aula de geometria. Em particular, vamos trabalhar a habilidade sugerida pelo Enem. Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Basicamente, essa habilidade vai medir o conhecimento do aluno em saber resolver problemas através de métodos geométricos, cálculos de grandezas, de volumes, comparações, enfim. Eu trouxe aqui um problema bastante legal, que normalmente quando eu faço essas perguntas para os alunos, o pessoal fica muito, praticamente sem resposta. Repare só. Repare nessas figuras aqui da nossa tela. Aqui a gente tem um triângulo equilátero, temos um quadrado, temos um retângulo, temos uma circunferência, enfim, você pode imaginar como se fosse um círculo, enfim. Repare agora nessa figura. Essa figura é uma figura conhecida de todos. É nada mais nada menos que uma tampa, dessas tampas de ferro que fica no meio da rua, que tampa aquelas passagens de galerias subterrâneas de esgoto. A minha pergunta é, por que essas tampas de ferro, elas são circulares? Por que a gente nunca viu uma tampa de ferro da forma triangular? Por que a gente nunca viu uma tampa de ferro da forma quadrada, retangular, enfim? Por que elas são circulares? Como é que nós, através de métodos geométricos, podemos analisar e responder essa pergunta? Repare só, a resposta dessa pergunta ela é bem simples. E praticamente, se uma pessoa ouvir a resposta, parece que não tem nada a ver com geometria. Mas as tampas de ferro na rua, na forma circular, elas têm essa forma apenas por uma questão chamada segurança. Por que segurança? Imagine que uma pessoa desça por aquele buraco e fique lá mais ou menos 6, 7, 8 metros de profundidade. Uma outra pessoa que esteja em cima, segurando essa tampa de ferro, se por um descuido ela deixa essa tampa de ferro cair, essa tampa de ferro não passa pelo buraco. Sim, a tampa ela é circular justamente porque o círculo ele não passa pelo buraco que ele tampa. Faça uma experiência na sua casa. Vai na geladeira, abre o vidro de palmito, tire a tampa e tente colocar a tampa dentro do vidro de palmito. Você vai ver que você não vai conseguir. Ela não entra, ela não passa. Quando muito, ela pode só a borda dela passar para dentro, mas logo ela volta para fora. Qualquer uma outra forma geométrica vazaria, passaria para dentro do buraco. Por quê? Reparem nessas figuras dessa tela. Um retângulo e nós temos um quadrado. Por que as tampas de ferro não poderiam ter esse formato? Porque essa direção, você percebe que é uma hipotenusa. Essa medida, se nós formos calcular, ela tem como valor 5, que é do conhecimento de todos, o famoso triângulo pitagórico. Aqui, nós temos que, se essa medida 3 fosse colocado nessa direção da diagonal, a tampa passaria pelo buraco, causando, às vezes, até um prejuízo ou causando até a morte de alguém. Por esse motivo que a gente não usa essa tampa. Também não usaríamos a tampa de um quadrado. Também num quadrado, se você reparar, aqui nós temos uma diagonal. Nessas medidas que estão aqui, essa diagonal vai dar raiz de 2.
Basta aplicar um Pitágoras e você perceberá que essas medidas na diagonal é bem maior que a medida do lado da figura, fazendo com que a tampa vazasse pelo buraco. Então, a gente consegue, através de métodos geométricos, determinar por que determinadas formas são queridas ao invés de outras. Reparem nessa outra situação. Aqui eu criei um problema de um lojista. O lojista ele tem duas embalagens e ele quer vender os seus produtos. Só que ele quer encapar essas embalagens. Encapar com um plástico, um papel, enfim. Ele tem duas opções de embalagens. Ele tem aqui, nessa situação, uma embalagem cilíndrica e nessa situação, uma embalagem que é um prisma. E repare que, para ele encapar essas embalagens, ele vai dispor de papel, de plástico, e ele quer saber o quê? Qual seria aquela embalagem que ele iria gastar menos? Caso ele encontre essa embalagem, é por essa que ele vai optar. Como é que a gente faria, como é que a gente poderia, através de métodos geométricos, determinar aquela embalagem que eu iria gastar menos papel, menos capa para embalar? Bom, na verdade a gente tem que determinar a superfície dessas figuras, calcular a área superficial tanto do nosso cilindro quanto do nosso prisma. Para isso, a gente vai planificar essas figuras. Repare que aqui nós temos a figura de um cilindro planificada. Vamos calcular a área da superfície. A área da superfície é duas áreas de círculos, portanto, 2πr ao quadrado, substituindo r por 2, mais a área do nosso retângulo, que a gente pode pôr como base vezes altura. Portanto, base, que é 2πr, que vale 2, vezes a altura do nosso cilindro, que foi sugerido pelo problema, igual a 20. Fazendo esses cálculos, a área da superfície, 2 ao quadrado vezes 2 dá 8π, mais 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 80π. A área superficial, 88π. O problema sugere que o π vale 3, portanto, oitenta e oito vezes 3 vai dar 3 vezes 8, 240, mais 24, dando 264 centímetros quadrados, a área da superfície do nosso cilindro. Agora vamos calcular a área da superfície do nosso prisma. Para isso, planificamos o prisma e vamos calcular a área dessa superfície. Repare que aqui nós temos dois quadrados e para isso a gente vai fazer 2 vezes a área da base, mais agora tem a área lateral. A área lateral é composta por 1, 2, 3, 4 retângulos. Essa área a gente pode calcular assim, a área lateral. Portanto, 2 vezes a área da base, que vai ser 4 ao quadrado, mais a área lateral, que vai ser 4 vezes, nós temos aqui 4 lados do quadrado,
Então, vai ser 4 vezes 4, que é a base do retângulo lateral, vezes a altura, que foi sugerido por 20. Com isso, 2 vezes 16, mais 4 vezes 4, 16, vezes 2, vai dar 320. Isso vai dar 32, mais 320, dando 352 centímetros quadrados. Através desse cálculo, a gente percebe que o lojista, na hora de encapar as suas embalagens, ele iria gastar mais com a forma prismática do que com a forma cilíndrica. Bom, pessoal, era isso que a gente queria mostrar. Até a próxima. Tudo de bom para vocês, bons estudos. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 44. Bom estudo e até a próxima aula!